Olá, hoje a gente vai falar de educação. Minha convidada é especialista na área, dinâmica, empática, solidária, natural de Lages, Santa Catarina. A filha do seu Osnida, Dona Marilda, é especialista em educação infantil, graduada em pedagogia com ênfase em supervisão escolar. Esposa do Raul, nunca teve dúvidas sobre a escolha da profissão. Desde os 17 anos ela atua na área. Mãe da Letícia e do Fernando, é supervisora escolar de educação infantil da INH, diretora da unidade Pindorama e atualmente diretora da unidade de ensino Fundação Evangélica e vice-diretora da educação básica da INH. Hoje teremos uma conversa de peso com Débora Condes Cássio. Dona Débora Cássio, seja muito bem-vinda para essa conversa de peso. Muito obrigada. Poder contar um pedacinho da tua história, dessa instituição também, que há 30 anos tu defendes, trabalha com afinco, formando jovens para o mundo. Exato. Iniciei, então, há 30 anos atrás. Este ano fui homenageada pelo tempo de trabalho. Placa, ganhou uma placa? Placa, Laureada. Laureada, exato. Maravilha. Já tinha ganho, né, de anos anteriores, claro. Essa muito especial. Trabalhei em vários setores e várias funções dentro da INH e acredito que isso é o que me permite estar atuando de forma proativa numa escola que é referência em Novo Hamburgo, né? Não só pelo tempo, que são 187 anos de existência, mas também é pioneira em uma série de questões, como o currículo bilíngue, e pela qualidade de ensino que nós nos esforçamos muito para manter na escola. Natural de Lages. Exato, Santa Serrana. Catarina. Serrana. O que fez vir para cá? Né? Antes de vir a Novo Hamburgo, a minha família se mudou para Caxias, em função da profissão do meu pai, e depois um convite que nós recebemos da família Berwanger, né? Eram donos da Novocar, uma revenda de automóveis muito conhecida, da Ford, e aí meu pai veio chefiar a oficina de carros. Eu era jovem, 16 anos, os meus irmãos mais jovens ainda, viemos todos juntos, então, com o pai e a mãe. E ficou, a família inteira ficou por aqui? Ficamos por aqui. Estranhamos o calor, mas ficamos. Acho que eu ia adorar morar em Lages sobre esse sentido. Com certeza, muito mais agradável nesse sentido. Mas já tinha feito a escolha pela pedagogia? Já tinha. Na verdade, desde criança, eu sempre brinquei muito de professora. Brincava sozinha, brincava com os amigos, né? E uma das formas que eu aprendo, e até hoje funciona, é como se eu estivesse dando aula para mim mesma. Né? Falando, gesticulando, é a forma que eu consigo. Vai para frente do espelho? Vou para frente do espelho, falo, e depois, mais tarde, eu aprendi que isso é metacognição, que é como a gente aprende. Cada pessoa tem uma forma, né? Isso sempre me fascinou muito. E aí eu fui, então, estudando, fazendo psicopedagogia, gestão de pessoas e, atualmente, neurocognição e aprendizagem. Continua estudando? Continuo estudando. Não cansa, não, esse negócio? Não. Na verdade, para sair de casa na sexta-feira e no sábado, um pouquinho, né? Mas quando eu chego na aula, encontro minhas colegas, meus colegas, os professores e esse mundo fascinante, que nesse momento o foco é estudar o cérebro, eu fico encantada e chego em casa e daí tenho dificuldades para dormir porque fico... Tá ligada. Ligada, muito ligada, e estudando e pensando e tentando aplicar o que eu tenho aprendido na minha prática do dia a dia na escola. Veio se formar aqui em Novo Hamburgo. Começou Exatamente. lá em Caxias e Comecei veio se o formar magistério. aqui. Na verdade, eu fiz cada ano do ensino médio numa escola. Então, essa questão que muitas pessoas têm de grupos do ensino médio, eu não tenho. Eu fiz o primeiro ano de arquitetura no ensino médio no La Salle, em Caxias. Aí eu me dei conta que não era a minha área. Uma colega me convidou para o magistério, então eu troquei de escola, fui para a Escola São José lá, fiz o segundo ano, e aí, nesse momento, a minha família se mudou para cá e eu terminei, então, no Santa Catarina, o último ano do magistério. Em seguida, fiz o vestibular, muito incentivada pelo meu namorado,
na época, meu atual marido, e aí em seguida entrei na Faculdade de Pedagogia na Fevale. Quanto tempo de namoro, hein? 6 anos. Já que tu falou do teu namorado, Aham. 6 anos de namoro. 6 anos de namoro, naquela época as pessoas casavam muito cedo. E por que namoraram tanto, então, não casaram logo? Porque Quem é que estava ali... Esperando? Não vou dizer assim, enrolando quem exatamente, mas assim, como é que foi esse... Eu acho que foi uma parceria no sentido que eu consegui me formar. Ele também estava estudando? E ele também. Quando nós começamos a namorar, o Raul estava no 3º ano da Faculdade de Medicina. A gente está falando do nosso ex-vice-prefeito, atual vereador, 4 mandatos, vereador de Novo Hamburgo, Raul Cássio, né? Médico da nossa cidade, esposo da Débora aí. Há 31 anos. Há 31 anos casados. Há 38, 7 namorando, então? Exatamente, isso. Muito tempo. Uma vida, praticamente toda a minha vida construída ao lado dele. Tá? E 2 filhos maravilhosos. E também. 2 filhos que nos dão muitas alegrias. Vamos falar do Raul um pouquinho, então, antes de nós falar Raul. de educação. Como é que é ser esposa do Raul Cássio, vice-prefeito, hein? Aquele momento de primeira-dama, né? Vice-primeira-dama, de uma parceria muito grande que vocês tiveram com a Iris e o Jair, com certeza. O mote da campanha era muito essa valorização da família, né? E acredito que a gente conseguiu pôr na prática esses ideais, assim, né? Acreditando nos valores, nos princípios, mas ser esposa do Raul é não ter rotina, né? Ele é um homem muito criativo, muito dinâmico, né? Muito autêntico. Também. Dr. Raul fala o que vier. Exatamente. E se envolve nas causas sociais da comunidade, né? E eu procuro acompanhar, incentivando sempre e fazendo também a minha parcela, mas tendo momentos diferenciados, né? Onde ele é médico e tem a profissão dele, a carreira política, e eu, então, ligada na educação. Eu digo sempre para qualquer político de qualquer partido, uma das coisas mais bonitas dos mandatos do vereador Raul, é a participação dele com o eleitor dele. Ele faz política, no melhor sentido da palavra, o mandato inteiro, em reuniões, em plenárias abertas a todos os amigos, todas as pessoas que querem contribuir com o mandato, em vários lugares vão se encontrando. Sim. Acho que é uma coisa maravilhosa. Conheço pouquíssimos políticos que fazem isso com alguma periodicidade e nenhum da forma intensa como ele faz. Digo isso a ele e digo isso para todos os políticos de todos os partidos que eu conheço. Obrigada. Acho admirável isso mesmo. Sim. Mas estamos aqui para falar de ti. Ok. E como vereador é mais tranquilo. Sim, muito mais tranquilo. Aí muito a rotina dele é estar um pouco mais em casa. Claro que este ano, enquanto presidente da Câmara, muitas atividades, né, muitas representações, algumas eu acompanho, outras são exclusivas para ele, para os vereadores, né? Mas se comparado ao vereador não presidente e a vice-prefeito, menos. Até porque o Jair, né, nosso saudoso Jair, um grande parceiro, sempre deu muita autonomia para o Raul, né? E ele não era apenas um vice-prefeito que ficava lá no gabinete ou que só substituía ele quando ele viajava ou estava impedido, né, do cargo. Ele participou muito. Tinham áreas que o Jair delegava para o Raul, né? E aí conseguimos cumprir esse mandato, então, de 4 anos. Como é que foi a tua chegada lá no INH, 30 anos atrás? Através de uma seleção rigorosíssima. Tinham 18 candidatas para a supervisão escolar, eu tinha 20 e pouquinhos anos, eu era professora no Pio 12 de educação infantil, né, onde eu me orgulho muito de ter passado no Pio 12, aprendi muito com a Verinha Foscarini, também conhecida aqui da comunidade, foi minha madrinha de casamento, me ajudou muito nessa trajetória. E aí uma colega disse, olha, tem seleção para supervisora pedagógica da educação infantil. Naquela época, no Pindorama e no Oswaldo, tinham 22 turmas. Hoje as famílias têm menos filhos, né? Todas as escolas têm menos alunos. E eu pensei, será que eu tenho condições? Faltava um ano ainda para me formar e muito jovem. Fiz a seleção. Fui, assim, escrutinada de todas as formas possíveis e imagináveis. E eu tinha uma professora, a Marie Traud Schneider, querida, né? Recentemente amada, veio me dar entrevista. Exatamente. Aqui. E ela era minha professora na faculdade e me disse, vai fazer entrevista sim. Né? E foi uma das que me entrevistou e fui escolhida, então, para assumir a supervisão. Cheguei muito bem, né? Feliz, não tendo muita noção de tudo que tinha para fazer.
E estou lá há 30 E a anos. instituição evangélica já era nossa INH. Exatamente, já era instituição de referência. É a né? terceira escola do Rio Grande do Sul, né, em termos de tempo de escola. Então tem uma caminhada sólida aí, né, uma referência. E referência à educação, em qualidade de educação. Exatamente. E no nosso grande diferencial, que é o currículo bilíngue, né, onde nós implantamos há 15 anos atrás, os nossos alunos da educação infantil ao 9º ano, eles têm 10 horas semanais de língua inglesa. E componentes como matemática, educação financeira, história, geografia na língua inglesa. Então é necessário ser muito fluente para poder dar conta. Isso é absolutamente inovador. Muito. Agora algumas escolas já têm. Mas está aí a Luciana, Brasil afora, ensinando a fazer isso. Exatamente, isso mesmo. Minha grande companheira de educação. Porque uma coisa é você falar fluentemente, aprender a pensar em outro idioma. Outra coisa é você aprender outras componentes da educação a partir da outra inglesa. língua. Isso é um desafio duplo, né? Exatamente. Tanto que no... Tem palavreados técnicos, né? Na linguagem técnica. O estudo, a leitura, tudo, né? Tanto que no 9º ano, quando termina o fundamental e oficialmente o currículo bilíngue, nós levamos os alunos para o Canadá, numa escola no Colômbia, e eles se transformaram no vídeo institucional de propaganda de marketing que vai para o mundo inteiro pela fluência da língua inglesa. Imagina, tá? aqui de Novo Hamburgo. Exatamente, um orgulho para nós. Né? Um orgulho. O que tu está enxergando dessa gurizada, desses jovens? Como é que foi o teu desafio que dava aula para os pequenos e chegar nessa gurizada? No começo foi desafiador e assim eu fui com um certo receio, né, de lidar com os adolescentes porque eles são muito julgados. Vamos falar sobre isso na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Débora Kunze-Cassel. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo Débora Kunze-Cassel, supervisora escolar de educação infantil da INH, diretora da unidade Pindorama, diretora da unidade de ensino Fundação Evangélica, hoje vice-diretora da educação básica da nossa INH, da nossa de Novo Hamburgo, essa instituição com quase 190 anos Exato. de existência, de muito trabalho pela educação da nossa juventude. Como é que foi esse encontro com a juventude, hein? Teu desafio de, até então, professora dos pequenininhos, encontrar jovens e adolescentes. Exato. Quando eu aceitei o convite, né, para assumir então a coordenação, que equivale à direção da unidade Fundação Evangélica, aceitei, mas confesso que com alguns receios, assim, né? E justamente porque sempre trabalhei muito com crianças pequenas, as famílias dessas crianças menores, né? Mas eu me encontrei trabalhando com eles, né? Acredito que tem um caminho que leva ao sucesso nessa relação, que é trabalhar com eles com limite e com afeto. É dessa forma que eu procuro no meu dia a dia, né, tratando eles sempre com muito respeito, ouvindo, dando retornos do que é possível, do que não é, né, acolhendo os professores que trabalham com eles também, porque eu vejo que os adolescentes são muito julgados. Né? Eles não querem nada com nada, não querem estudar, porque no meu tempo, porque eu não... Começa que eu digo assim, como assim no meu tempo? O meu tempo é hoje, agora, né? Eles só são mais jovens e estão vivendo o mesmo tempo que nós, né? Temos as questões da tecnologia, né, onde na nossa adolescência não existia. Então, é saber conduzir isso e também acho que eles vivem sob pressão, né, cobrados por resultados, por escolherem uma profissão muito cedo, profissões que talvez nem vão existir daqui a 10 anos, né, que outras profissões virão. Então, acredito que é muito mais desenvolver habilidades e competências para que eles possam dar conta desses desafios que são muitos nos tempos de hoje e no futuro, quando eles vão estar no mercado de trabalho. Tu chama isso de uma fórmula, limite, afeto. Exato. Que equilíbrio é esse, Débora? Assim, cada situação é uma situação. Né? Isso depende do lar? Com certeza, do lar, mas eu me refiro à forma como eu trato eles. Né? Então, assim, em primeiro lugar, é escutar com respeito.
Tá? Não importa a idade que não que o jovem importa a tiver. idade, não importa. Escutar se tem algum conflito, todos os envolvidos, encaminhar da melhor forma possível, né? Às vezes, dar um colinho, sim, né? Que é necessário. Eles têm dificuldades, problemas, todo mundo tem, né? E é um momento assim de muitos conflitos, de uma evolução hormonal e uma série de coisas que acontecem, né? E isso no lado do afeto. E o limite, sim, às vezes eles testam, né? Mas faz parte da educação eles testarem e nós adultos pontuarmos o que é possível e o que não é possível. Para o desenvolvimento saudável, a gente sabe que é necessário o limite. Os pais estão sabendo fazer isso? Alguns sim, outros nem tanto, como sempre foi. Né? Sempre foi? Sempre foi assim. Porque hoje se discute muito, eu vejo muitos pedagogos de Facebook, essa nova modalidade de graduação, dizendo que falta limites para essa gurizada. E talvez em alguns momentos falte. Mas acho que então tu traz a informação de que, bom, sempre tivemos pais que souberam fazer isso melhor e pais que não souberam fazer. Acredito que sim. Nessa minha caminhada Mas da essa educação... falta de limites, ela realmente está avançada? É muito relativo. Eu não consigo determinar isso no geral, porque cada família é uma família. Né? Às vezes se dá limite que nós, educadores, pensamos que poderia ser diferente, às vezes não. Né? O importante, eu acredito, que é essa parceria família-escola. Né? Então, tem famílias que nos procuram, às vezes, para coisas que parecem óbvias, mas que não é. E outra, cada filho é um filho, né? Às vezes a gente lida, eu que tenho 2 filhos, uma menina, um menino, com idades bem diferentes, algumas coisas que funcionaram com a Letícia não funcionaram com o Fernando e vice-versa. Né? E aí é ter essa sensibilidade de que nós não sabemos tudo, que eles sabem muitas coisas e essa aproximação, assim, da família, da escola e dos adolescentes. Hoje, eu posso dizer que nós temos um índice mínimo de indisciplina no ensino médio. Com os alunos do ensino fundamental ainda é um pouco mais agitada a coisa, né? Cheia de emoções. E faz parte, senão não há crescimento, né? Eles têm que testar muitas coisas. No ensino médio é uma tranquilidade. Né? Como fazer para que essa tecnologia seja sempre uma aliada? Porque a gente sabe também o quanto... Todos nós estamos vivendo essa tecnologia. Sim, ela está mudando a vida de todo mundo. Exato. Dos meus pais, né? Dos nossos pais, dos nossos tios, avós, das pessoas que a gente ama que têm 80 anos, das pessoas que têm aí 2 anos, 1 ano, que estão rolando tela de smartphone. E com maestria, que dá medo, como elas fazem isso dessa forma tão natural. Natural, que não é a nossa forma. Então, é natural, mas... como casa para que o lado bom prevaleça, né? A gente sabe que é um aliado, a tecnologia sempre foi um aliado da educação. Exato. Né? Ela pode ser de várias formas, mecânica ou digital, mas a tecnologia sempre foi um aliado. Perfeito. Como puxa ela para ser esse bom aliado? Com certeza. No ensino fundamental, lá na Fundação Evangélica, do 7º ao 9º ano, nós ainda temos a combinação, que daí é o limite, né? Que, por exemplo, o recurso tecnológico, o principal para eles é o celular, tá? Ele fique guardado na mochila ou numa caixa. O aluno pode escolher. E a gurizada está fazendo isso direitinho? Está fazendo. A grande maioria faz, tá? E entende até, alguns já estão pedindo ajuda dessa dependência dos aparelhos eletrônicos. Alguns já estão se dando conta. E aí, sempre que o professor necessita como um recurso pedagógico, ele permite que o aluno acesse. Então, esses recursos, né? E no ensino médio já é outra liberdade, né? Eles ficam com o aparelho e eles conseguem ir se controlando no quando pode usar, quando não pode usar, tá? Nós fazemos muitos simulados, assim, na questão do Enem, do vestibular, e ali sim, então a gente cumpre as regras oficiais desses concursos, né? Mas assim, tem uma outra situação que, se eu pensar no Pindorama e no Oswaldo, que trabalha com os alunos pequenos, a tecnologia já está muito mais ali diretamente ligada a eles nas aulas de programação, né, onde eles programam uma série de questões desde o 4º ano. Então, também esse fascínio que alguns vivem lá no ensino médio, porque não começaram desde pequeno, eles não têm tanto assim. É como tu falaste, faz parte do mundo, né? E aí
Assim, tem que dar o limite às vezes mas ela serve como um recurso tecnológico e pedagógico fantástico, né? O que é uma aula hoje com um livro digital, Nossa. se a gente pensar na biologia, a professora for trabalhar a questão da célula, né? Toda a movimentação, as cores, não tem como um aluno não aprender melhor desta forma, né? Então, de novo, é saber equilibrar quando é possível, quando não é possível, entender que isso faz parte do mundo, né? Estão conseguindo tirar a gurizada da sala de aula para fazer esporte? Muito. Porque Muito. a tecnologia atrapalha até atrapalha na parte ruim até isso. Tem que Eu complementar. já sou da geração videogame também. Tá certo, Tá aí muito a bem. obesidade, inclusive. Não, Mas, sim, a gente tem um programa de esportes bem significativo na INH, tanto, claro, nas aulas de educação física, quanto no que chamamos de centros de interesse, né? E o nosso destaque, porque a gente não consegue trabalhar com todas as modalidades, Certo. mas tem sido o atletismo, né? Um trabalho que o professor Mário tem desenvolvido, coordenando a nossa área, né? Com muitos títulos, e agora temos uma aluna, a Raíssa, convocada para a seleção brasileira de atletismo na faixa etária dela, né? Com uma esperança aí de bons resultados. Tu falou em centros de interesse. Sim. Eu lembro muito da análise que recentemente um pedagogo fez, recentemente, há 10, 15 anos atrás, do quanto as nossas escolas eram do século XX, XXI, né? Mas com uma visão de século XX, mas com uma estrutura, uma dinâmica criada lá no século XIX. Perfeito. Como é que a INH está diante desse paradigma? Sim, na verdade, as escolas surgem no momento da Revolução Industrial, né, com tempos estanques, etc. e tal. Eu tenho um sonho como pedagoga, que nós vamos chegar em escolas que já existem aí, alguns exemplos no mundo, né, até no Brasil, onde a gente vai trabalhar eminentemente por projetos, com faixas etárias misturadas, né, e nós já estamos há muito tempo fazendo esses estudos e colocando muitas coisas em prática. O próprio currículo bilíngue, ele não tem como ser uma aulinha separada, bate sinal, termina, né? Não é uma fábrica de antigamente, né? Mas a gente tem desafios ainda pela frente e um deles é a formação dos professores nos cursos acadêmicos, na faculdade, né? Onde ainda se trabalha muito estanque algumas questões, mas já com passos aí bem significativos. É preciso, né? que a educação sofra essa mudança? Com certeza. Com certeza, porque o perfil das pessoas para o mundo, para o mercado de trabalho, para a vida, né, é diferente. A vida é outra hoje. Diferente. Então, habilidades cognitivas são muito importantes, são construídas na escola, é o papel da escola. Agora, com essa pressão toda que nós vivemos, as habilidades socioafetivas são fundamentais, né? Então, não adianta eu dominar algo muito especificamente e não saber me relacionar com as pessoas, não saber trabalhar em equipe, né? E eu falo com uma certa propriedade, porque a minha filha mais velha trabalha numa grande empresa em São Paulo, né, uma multinacional, onde ela chega, ela não tem uma mesa específica de trabalho, então ela teve que Isso ser... deve causar um desconforto tremendo. Eu fico me colocando nesse lugar e penso... Porque a gente ainda precisa ir para um lugar. Exato, específico, onde eu deixo as minhas coisinhas organizadas, né? Então, cada dia ela senta num lugar diferente, com pessoas diferentes. Isso está dando certo. E está funcionando muito bem, né? Então, o mundo está aí com essas novas questões e diferenças de solicitar um ser humano que trabalhe em equipe verdadeiramente. Não é aquele que a gente pega um capítulo do livro, tu faz uma parte, eu faço outra. Não, isso não é trabalho em equipe, né? E nós, alguém vai lá, resolve, os outros tudo um faz a capa, junto. outro faz o título, né? Não, é muito Fica diferente. Um Frankenstein no final. Exatamente, todo deformadinho, né? Mas é o trabalho. Então, essas competências já estão aí, ou seja, já são exigidas, né? A questão das línguas, hoje não é um diferencial falar inglês, por isso que a gente introduziu o espanhol também, e eles vêm nessa caminhada, Mas né? o espanhol ainda é uma língua extra. Não. Faz parte ele é um do currículo. Então é um currículo trilingue? Exatamente, a gente chama multilingüe, né? Multilingüe, porque tem o português, a língua inglesa e a língua espanhola. E junto com essa novidade da língua espanhola, que faz 4 anos que foi implantado, o inglês 15, introduzimos também a questão da programação. Como eu comentei anteriormente, onde eles aprendem a programar pequenos objetos e vão sendo desafiados. Vem a lógica. E aí vem a lógica.
desenvolvimento da Isso lógica. aí, exato. E acho que seria perfeito se todos nós pudéssemos ter o desenvolvimento lógico junto ao processo cognitivo, junto ao processo da inteligência emocional. Exatamente. Teríamos um cidadão muito melhor para a nossa humanidade. Mais posicionado. A gurizada está sabendo melhor lidar com esse momento de escolha profissional. Nunca Sim. teve tanta informação, mas também vejo essa gurizada muito pressionada. Exatamente, Como muito. está a escolha do futuro? O treinamento que a gente tinha para o sucesso financeiro, e que hoje já me parece, em grande parte dos lares e na escola também, um treinamento para que as pessoas sejam felizes acima de tudo. Mas também não só felizes, mas que também trabalhem e tenham sucesso financeiro. Como está tudo isso na cabeça dessa gurizada, Débora? É confuso, né? É confuso, eles são muito jovens, eles precisam fazer escolhas muito cedo, né? A gente tem trabalhado muito com eles, assim, que às vezes fazer a faculdade de determinado curso é uma situação, o trabalho é outro, né? Então, nós temos alargado esse leque, trazendo profissionais com mais tempo em determinadas profissões que eles solicitam, né? Fazendo feira de profissões, parceria com as universidades aqui da região, trabalhando essa questão vocacional, né? Mas muito mais deles entenderem, assim, que perfil vai ser desenvolvido no meio de tantas cobranças para o vestibular, para o Enem, para cuidar do planeta ecologicamente correto, politicamente correto, do trânsito, né? Realmente eles são muito pressionados. E às vezes até as crianças. E eu não estou dizendo com isso que não tem que ser trabalhado tudo isso na escola. Volto a dizer, o ponto é o equilíbrio, né? De não pressioná-los e eles não acharem que tem futuro, que é tanto problema, que é tanta dificuldade, né? Essa é a questão. Adorei falar contigo. Da mesma forma, Rodrigo, um prazer. Sucesso para a nossa INH, mais muitos anos, queremos estar junto comemorando o Os bicentenário, 200, né? É uma corrida que vocês já estão olhando para ele, Com certeza. evidentemente, né? Mas nessas instituições que a gente tem dentro da nossa instituição evangélica. Hoje, numa conversa de peso com a vice-diretora de Educação Básica da nossa INH, Débora Kunze-Kassel. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.